Começamos a semana, né? Não diríamos assim com boas notícias, né? O número de pessoas infectadas ou contaminadas ontem em Jequié muito grande, né? O segundo maior contingente de casos confirmados dos últimos dias. 99 pessoas, né? Uhum. Que coisa absurda, é muita gente. Ah, não, é pouco, não, é muito. Isso a gente sempre tem que destacar o seguinte: 99, porque foram pessoas que tiveram sintomas e fizeram o exame e veio o resultado positivo. E aquelas que estão contaminadas e que não fizeram exame? Né? Que não fizeram exame, porque estão contaminadas, passando para outros e não fizeram exame. É um fato. Agora, cada um interprete, né, como deve, como acha que deve interpretar, mas é algo muito, muito, muito difícil a convivência com essa doença. Hoje nós começamos assim com um alento, né? Eu digo um alento porque não tem nada confirmado, tudo que tem se falado aí de milagre, remédios milagrosos, eu fico com uma certa resistência a isso, não é minha linha de pensamento, não é uma questão ideológica, política, é que eu acredito muito na ciência e as vacinas, né, que vieram aí, chegaram já ao Brasil, chegaram ao aeroporto de Cumbica na madrugada e já foram levadas ao Instituto Butantan. Deus ajude que todo esse trâmite seja tranquilo. É isso que eu desejo, que pessoas desavisadas, pessoas influenciadas por situações complicadas aí não venham causar nenhum embaraço. O Butantan é um dos 12 centros do país que darão condução a esse estudo para 9.000 voluntários. E os testes da vacina tem muitos receios, porque fala vacina chinesa, muitos já colocam, veio para matar, não tem a ver, mas essas vacinas começam hoje a serem testadas. É uma parceria com o Instituto Butantan, uma das instituições mais sérias do país, e nós ficamos torcendo mesmo que tudo dê certo. É o laboratório Sinovac Biotech, foi quem enviou e chegou na madrugada de segunda-feira. Deus proteja nós todos. As vacinas saíram de Frankfurt, na Alemanha, e foram 11 horas de viagem e pousou hoje, madrugada, 4 horas e 20 minutos no Aeroporto Internacional de São Paulo. Nesta terceira fase de testes, 9.000 voluntários irão receber a vacina. O Instituto Emílio Ribas, na zona oeste de São Paulo, começou a cadastrar na última quarta-feira aquelas pessoas voluntárias. As inscrições continuam abertas e a prioridade é testar os profissionais que atuam na área de saúde, Rony Braga. Exatamente, Wilson. Agora a gente fica nessa torcida pela vacina, porque confesso para você, neste final de semana, quando eu vi o boletim com 8 óbitos em 24 horas em Jequié, realmente pesou bastante, assim, tá dando medo a situação. Não sei na nossa história de Jequié se em 24 horas já tivemos 8 óbitos. E da maneira, né, né? E da maneira que é, exatamente. É um número que assusta bastante. Final de semana continuou também tendo óbitos, totalizando 11 óbitos durante 3 dias em Jequié. É muita gente morrendo, infelizmente, vítima dessa doença que a gente ainda não tem a cura. Como você bem lembra, a ciência está avançando em busca da cura, mas até o momento a gente está perdendo essa guerra aqui em Jequié. Está muito complicada a situação, são muitos óbitos mesmo. O Brasil, o mundo, né? E nossa cidade pode algumas pessoas menos, sei lá, desavisadas, ou que queiram por ingenuidade ou por maldade, não até, mas está morrendo pessoas velhas que têm comorbidade e tal. Estão morrendo pessoas, né? São pessoas, não tem essa história de que porque é obesa, porque é diabético, porque é isso, porque é aquilo, não, e morrem de várias idades, então tenha cuidado, é o que a gente pode recomendar, né? Mesmo aqueles que são, pelo menos, descrentes, que dizem, eu estou tomando aqui um remédio que tem 80 anos de estudos e vou enfrentar qualquer parada. Não, estou fazendo exercício físico, me condicionando, eu não pego. Cuidado. Mas vamos lá, vamos
continuar nessa expectativa. Você tem o boletim aí para nós atualizarmos? Sim. O boletim desse domingo. Vamos Teve mostrar. um boletim desse da semana que veio até em preto e branco. Foi uma homenagem, uma condolência, né? Sinal assim, deu aquele clima de luto. Né? De luto, que registrou esse alto índice aí de óbitos em 24 horas, 8 óbitos na sexta-feira. E esse aqui é o boletim de ontem, do domingo. 2 óbitos e 99 casos da Covid nas últimas 24 horas. Só foi inferior àquele 131 da sim, semana passada. Exatamente. Então, os números não estão baixando, continuam altíssimos. Pessoas, infelizmente, estão morrendo por conta desse vírus aqui em Jequié e no Brasil inteiro e também no mundo. Mas aqui a gente sente que a situação está muito complicada mesmo, porque a gente não está vendo melhora nos números. Muito pelo contrário, só piora em recordes negativos. Está aqui no total, Wilson, já são 2.309 casos confirmados. Óbitos por residência, 62 pessoas. Casos recuperados, 1.339. Casos descartados, 2.273. Aguardando o resultado, tem 66 pessoas. Em quarentena, 4.445 pessoas. E a taxa de ocupação da UTI do Prado Valadares segue em 100%. Ô, Rony, eu vou até aproveitar esse item aí que você leu. Taxa de ocupação 100%. Algumas pessoas ligam para a Rádio Povo, onde eu trabalho, e falam assim: pai, nunca sai de 100% ocupação total, morre gente, não sai. Eu fiquei meio intrigado com isso. Aí fui buscar informação. O que acontece é o seguinte: tem muitas pessoas que ficam no hospital São Vicente, numa situação de acompanhamento, que vão evoluindo para o internamento. Quando vagam os leitos daqueles que são retirados por óbito, logicamente que essas pessoas vão ocupando, e o número é grande, é tanto que vão ser, já foi anunciado pelo governador Rui Costa, que vai estar em Piauí daqui a pouco, que teremos mais 10 leitos de UTI no Hospital São Vicente. Então é porque o número é muito grande, não é porque vão manter sempre essa taxa de 100%, é porque é uma recomposição imediata daqueles que estão precisando de UTI, né? Que o quadro evolui para uma UTI. Eu gostaria, Rony, de fazer uma homenagem aqui ao cidadão, uma família, na verdade, uma homenagem em memória, está aí no nosso blog, que nós colocamos hoje pela manhã, que muitas pessoas de Jequié devem lembrar dele. É o seu Agripino Almeida. O seu Agripino, eu me lembro demais, até porque eu tenho uma ligação familiar de minha mãe com a família dele, com Dona Geni e com ele, de quando minha mãe chegou em Jequié. E eu sempre via minha mãe falar na esposa dele, Dona Geni, que eram contemporâneas, né, meninas, jovens e tal. E o seu Agripino, ele ficou assim, eu diria, mais conhecido de muitos, porque ele era assim, uma linha de frente do supermercado Cardoso. Aquele Cardoso. Então ele escolheu, amigo de Armando Cardoso, aquela grande figura, né? E ele ficava ali na frente. Você vê que na foto ele usa o crachá como se fosse funcionário, porque ele tinha aquele prazer, ele ficava ali na frente. Então tinha figuras emblemáticas no supermercado Cardoso. Eram muitos, ali na Praça da Bandeira, pertinho na casa dele. Ele mora em frente a esse local onde está a foto aí, né? Ele está aí na frente da casa dele, seu Agripino. E ele, quando a gente chegava no supermercado Cardoso, eu ouvia seu Agripino ou Florencio. Hoje, tanto o seu Agripino, que faleceu aos 102 anos, comemorou sábado, a família comemorou, né? Ele na cama, 102, domingo ele faleceu e foi sepultado. Ele faleceu de morte natural, inclusive foi velado, foi velado por alguns poucos amigos que compareceram e a família. E eu quero aqui nesse registro citar, né, assim, amigos pessoais como Wesley Macedo Almeida, que é filho dele. O Wesley, um líder estudantil, um homem culto, foi presidente de Grêmio estudantil e foi perseguido e preso naquela ditadura militar de 1964. Ele ficou preso. E ele escrevia livros e tal, ele foi visto como subversivo, né? E foi caçado e preso, filho de seu Agripino. E o Wesley
eu via um depoimento de um ex-preso político, um ex-preso aqui da Bahia, e ele falava assim, olha, na penitenciária onde eu estava, tinha um jiqueense, um cara de Jiqué, que era meu colega de prisão. E aí ele citou algumas características que eu vi que era o Wesley. Até que eu falei com o Gilson, que é o enfermeiro, e um filho assim, adotivo e de amor total a seu Agripino, de familiarmente e tal. Ao doutor Vanderlei, que foi meu colega no IERP, hoje o doutor Vanderlei é um cardiologista, é do Exército, lá em Brasília, uma figura também assim que eu tenho uma lembrança boa, e as irmãs aí, o Cadebra, enfim, uma família numerosa, e eu quero, nessa manhã, fazer esse registro da morte do seu Agripino, talvez uma das pessoas mais velhas que estavam vivas aqui de casa, 102 anos, faleceu aos 102 anos de idade, né? Completou os 102 sábado e faleceu no domingo, né? Vendo essa foto aí, você contando a história, eu lembro.